Olá, sejam bem-vindos ao Encontro Cinema Negro Zósimo Bubu, 14 anos. Eu sou Rodrigo Antônio e hoje a gente vai conversar com o Isaac Donato, diretor do filme Açucena. Bem-vindo, Isaac. Olá, gente. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer por essa seleção e dizer que foi com muita alegria e também com uma certa ansiedade que recebemos a notícia dessa seleção, até porque eu considero o encontro de cinema Zósimo Bubu um grande acontecimento, né? Um acontecimento diaspórico que muito dialoga com a narrativa de Açucena, que é um filme que celebra a restauração do tempo em nome da permanência de uma coletividade, da nossa coletividade. É um filme que festeja a memória pela manutenção desse discurso ancestral de fundação do nosso grupo, da nossa existência. Então, muito bom estar aqui participando pela segunda vez do Encontro de Cinema Zósimo Bubu. Muito obrigado. Isaac, muito obrigado. Eu também estou muito feliz, essa é a minha primeira participação aqui no Encontro de Cinema Negro Zósimo Bubu. E muito feliz que é essa conversa contigo sobre a Açucena, sobre esse filme tão bonito e que a gente eu venho acompanhando de outras formas e outros espaços desde quando estava em desenvolvimento. Então eu tenho muitas perguntas, muitas indagações para partilhar contigo e com o público, e que bom que a gente está junto aqui e que bom ver o filme, né, aqui no Encontro, em outros festivais, o filme na rua. Eu acho que para a gente, enquanto povo preto, a realização de um filme como esse, do primeiro longa-metragem, né, também? É o meu primeiro longa-metragem, né? Essa obra de não ficção que aborda a luta de uma mulher de 68 anos que todo ano comemora o seu aniversário de 7 anos, né? Uma luta para instituir ou traduzida e que se identifica muito com a nossa ancestralidade, né? Essa mulher que, na verdade, é um corpo coletivo que mantém viva uma filosofia, né? Uma filosofia de vida, mais que filosofia, né? Porque é algo praticado, é algo vivenciado. E aí a gente traz essa narrativa à tela, flertando muito com o suspense, o drama, com um trabalho de direção que vem mesmo para intrigar o espectador sobre essa noção de gênero da narrativa, né? A Açucena é documentário, a Açucena é ficção, e essa foi uma escolha estética mesmo, que a gente optou como uma tática de aproximação para seduzir o espectador e assim fazê-lo imergir, né? E conhecer ou reconhecer um modo de convivência milenar, como a gente retratou nessa história. Ai, massa, Isaac. Isso que eu queria começar, assim, para a gente começar a conversa. Vocês passaram por um processo de desenvolvimento longo e de pesquisa, né? Também saudando aí a Marília,
Cunha, que esteve contigo desde o processo de desenvolvimento, enfim, companheira, parceira, co-roteirista aí desse processo. Então, primeiro que tu partilhasses um pouco, antes da gente falar dos caminhos estéticos, que sim, tenho algumas perguntas sobre isso, mas como é que nasce essa relação com Dona Guiomar, com a Açucena, e como foi todo o processo de pesquisa e inserção também ali naquela realidade? Conta pra gente. Olha, o primeiro contato que a gente vai tomar com essa biografia individual da Dona Guiomar tem uma relação muito grande também com a minha memória afetiva, né? Esse é um filme que traz uma representação em torno da minha própria infância. Esse filme ele espelha muito a minha relação com a minha avó materna, de 107 anos, né, que fez a sua passagem esse ano, e com outras 3 tias minhas, com quem sempre estabeleci uma relação pela maneira como esses meus familiares lidavam, né, com o mundo, né, com o mundo. E a Marília, que é a co-roteirista do filme e a produtora responsável pela realização dessa obra, a Marília ela já vinha fazendo uma pesquisa sobre mulheres, né, e patrimônio imaterial. E dessa pesquisa, ela também conseguiu enxergar, né, esse ponto de contato da história da Dona Guiomar, que é da região metropolitana de Salvador, com a minha biografia. E a partir daí, a gente dá início à materialização dessa pesquisa sob forma de roteiro. Construímos o roteiro literário, né, e criamos uma relação com a Dona Guiomar e os familiares do entorno daquela comunidade. Porque a gente prefere entender que não tem como as pessoas passarem para o lado da câmera sem que primeiro a câmera tenha passado para o lado dessas pessoas. O que faz parte do filme é se interessar mais pelas pessoas. E o que marca muito a nossa cinematografia, o que está ali exposto em quadro, porque o nosso centro de interesse são as imagens, né? É muito dessa tentativa de respirar aquele espaço, apreender o mundo dos nossos personagens como uma realidade dotada de sentido. E ao longo desse processo, né, de realização desse roteiro, mediante essa tomada de contato permanente com os nossos personagens, que a gente prefere defini-los como atores sociais, nós também participamos de alguns laboratórios de desenvolvimento aqui no Brasil, na Espanha,
na Argentina, enfim, um conjunto de elementos que também possibilitaram fortalecer essa narrativa, né? Ótimo. Eu tenho uma pergunta justamente sobre esse processo, assim, porque tu comentas, enfim, também acompanhei de perto um pouco ali o processo desse filme em alguns momentos específicos, e acho bem interessante quando tu colocas toda a tua vivência e a entrada que vocês têm ali na realidade de Dona Guiomar e da comunidade, da família e da preparação em torno da festa de Açucena. E eu queria, e às vezes esse processo, enquanto cineastas, né, de aproximação e distanciamento, são complexos ali, né? Inclusive porque tem um momento em que a gente já está tão disponível e posto na relação e naquela comunidade que fazer o processo de escolhas cinematográficas são difíceis também, né? E me lembro muito de quando a gente conversou inicialmente sobre o processo de desenvolvimento do filme, que a gente tinha aquela premissa, criar um retrato de Açucena, registrar essa festa e como transformar isso em imagem, né? Em narrativa, de que todo ano se comemora, uma senhora comemora seu aniversário de 7 anos. Isso já era, ali tínhamos uma premissa muito forte que vinha também como uma indagação de como se contar essa história, né? Então eu queria entender também como foi para ti depois desse processo já de participação. Você me ouve? Sim. Assim. Não ia terminar. Porque caiu para mim em determinado instante, caiu para mim, eu não consegui ouvir. Mas só para complementar, como foi esse processo de, enfim, já estar totalmente ali presente nessa realidade e como é também que a participação nesses espaços formativos para o desenvolvimento do filme fez com que tu conseguisses entender quais eram as escolhas para ir mais para o campo né, do cinema. Então, já estou vivendo e construindo essa realidade em conjunto, né, numa coexistência aqui com Dona Guiomar e sua comunidade. Como é que agora eu vou dar esse passo, seja para frente ou para trás, de construir essa narrativa e construir também um certo distanciamento, né? Sair do olhar do Isaac, que se conecta por conta de uma vivência e uma afetividade em torno das figuras de mulheres da sua infância e da sua vida, para ir para o lugar de tem uma personagem. Na verdade, quando a gente opta, né, por trazer à tela uma narrativa de cosmologia tão própria, às vezes até de difícil compreensão neste mundo ocidental, o desafio vem muito da ideia de trabalhar a noção de tempo. Nós temos uma festa de aniversário que é preparada ao longo de uma semana, 15 dias, que foi o período que a gente buscou fazer o registro. E aí, a gente, na realização, a gente, então, opta por seguir uma planificação narrativa a partir de 3 instâncias temporais, né? Que é a memória, com a recorrência ao passado. Nós temos personagens que é um casal, né? Enquanto ele está fazendo a pintura do portão, ela está cuidando das bonecas, e o diálogo deles ali é muito de recorrência do passado. Então a gente trabalhou com a instância temporal de memória, com a noção de espera, né? O que vai acontecer, quem serão os convidados dessa festa, haverá um bolo mesmo, não haverá, Dona Guiomar vai encontrar uma pessoa que possa fazer esse bolo. Então, a memória, né, a instância temporal de memória, a instância temporal de
de espera e, sobretudo, a instância temporal de atenção, a ideia de atenção, que é essa fixação necessária, né, ao tempo presente, que caracteriza muito aquela comunidade e o seu modo, né, de convivência milenar. Então, o que marca muito o tempo dessa narrativa é o acontecimento. Esse acontecimento é essa festa, que é a festa do agora, que aconteceu no dia 26 de outubro de 2019, quando fizemos o registro. Essa festa voltou a acontecer no dia 26 de outubro de 2020, como vai ocorrer também, né, no dia 26 de outubro de 2021. Então, o tempo aí é o acontecimento. E o que a gente procurou fazer com essa história, né, que tem um tempo que é seu, que tem um tempo que é marcado pelo acontecimento? A gente optou por capturar o ponto focal dessa história de uma forma muito instantânea, ou seja, de uma só vez, né? Porque eu entendo que no espaço interior de um mesmo plano, e os planos são longos, né? Então, no espaço de um plano são travados diálogos, silêncios, e ocorrem ações, mobilidade dos corpos. Então, quando a gente se estende nos planos, foi muito em nome da preservação da integridade, né, do real, do que está em quadro. E justamente em nome desse tempo, né, que a gente imprime muito um olhar de observação, e esse olhar de observação acaba também por conduzir o próprio ritmo de montagem do nosso filme, né? Porque o que está colocado na obra são dois níveis, né? Dois níveis de percepção, né? O nível da realidade, o nível da imaginação, e a gente buscou unir realidade e imaginação na nossa forma de compreender aquele espaço e também de ouvi-lo, portanto, um tratamento dado ao som. Muito bom, porque tu tocas em duas questões que eu acho bem, que a gente sente e visualiza, né, na construção atmosférica do filme, que é esse jogo do real pelo tempo de duração dos planos, e por essa tríade é bem interessante: memória, espera e atenção. Porque isso está construído de uma maneira que a gente não vê muito em documentários que vão para o campo de falar. Não sei muito bem como me referir, mas em termos do sagrado, ou do nosso sagrado, ou desses espaços em casas ou em terreiros, que a gente tem, às vezes, a gente tem uma preocupação de ser um pouco pedagógico demais, assim. E a gente localiza tudo, né? Aqui está a história e aqui a gente vai encontrar esse personagem. E me chama muito a atenção no filme que vocês vão localizando a gente aos poucos, assim. E a gente começa com um plano em que a gente, né, não está tá localizado, mas não está. Então, não tem aquele... Sabe, tecnicamente, a gente não tem um plano geral que nos convida a entrar. E achei isso... Primeiro, me surpreende... eu, particularmente, por já conhecer o projeto, construí uma outra imagem de como a gente chegaria à Dona Guiomar e à casa e à festa, né? Então, vai ali num tempo realmente de uma construção de peças ali, né? Até pelos enquadramentos, né? Havia uma duração longa, mas haviam também enquadramentos
construídos de uma maneira bastante singular, eu diria, assim, de como a gente vai revelando essa personagem e as pessoas que estão ao redor dessa casa, e aqueles planos de um olhar que a gente não vê, mas dessa voz que nos conduz, e dos diálogos também que vão nos conduzindo, tirando o peso também de outro elemento mais tradicional, que são as entrevistas. Então, como é que um pouco dessa construção desse tempo de espera, né, indo para uma sensorialidade para fugir de uma explicação pedagógica, que eu acho que isso é incrível. A gente, de alguma maneira, para falar da nossa cultura e falar das nossas religiosidades, a gente foi educando o nosso corpo e tentando caber numa visão embranquecida, né, de como as pessoas veem esses espaços e personagens como Dona Guiomar e lidam um pouco com o nosso sagrado, digamos assim. E tu vai para um jogo de confundir esse espectador, eu diria, assim, né? Muito bom você trazer essa perspectiva do sagrado, porque desde o processo de escrita do roteiro, a gente optou por deixar de lado os aspectos institucionais ou mesmo objetivos da religião, por assim dizer. E tudo isso em favor do sentimento assim, evocado pelo Sácer, né? Pelo Sácer. Entendendo como o Sácer aí, o Sácer é o sagrado, né? O sagrado, a interioridade, o segredo. Né? E essa noção do Sácer, que está ali presente, né? Em nossa narrativa, aceitamos, então, assimilamos, então, esse desafio de manter o segredo, né? De não legitimar respostas, né? Não legitimar respostas. Estamos num ambiente em que não há respostas legitimadoras, em que não há explicações muito acentuadas por datações históricas. E é curioso falar isso, mas estamos numa comunidade litúrgica, né, em que se inventa muito, em que são construídas muitas narrativas, né, mas em nome, né, da permanência do grupo, em nome, como eu falei no início da nossa conversa, em nome da coletividade. Né? Então, ali nós temos uma dinâmica dicotômica assim, muito pertinente, né, no universo da filosofia africana, né, que é a retrospecção que está ali, com um passado que se modifica, né, a partir dessa festa de aniversário que é realizada todos os anos, com essa idade que não muda, né, e também a prospecção, né, que é o tornar possível, né, aquele acontecimento. Então, funda-se um tempo próprio, que já carrega um poente próprio e um nascente próprio. E isso acaba se tornando muito intrigante, né, para o mundo ocidental. Acho que seria muito interessante, né, que houvesse esse acordo do Ocidente com
o Oriente. E, em nome disso, até o que a gente acaba provocando, e provocando com muito senso do que é real para aquele mundo, né? Que é adotar uma determinada tática de aproximação, né? E de modo a provocar o espectador. O que ele poderá considerar como fantasmagórico, como irreal, na verdade, não o é. Porque o que é o fantasmagórico? Não é? O que vem destituído de reconhecimento da coletividade, de reconhecimento de um grupo. Então, não é fantasmagoria, assim como não é ficção. Foi uma tática de aproximação, uma busca para conduzir o espectador na imersão para que o espectador busque compreender, né? Repito, esse modo de convivência milenar que está ali apresentado naquela comunidade litúrgica, como você citou, né? Como um terreiro, o Egbé, né? Sim. Por si só. Não, ótimo, porque a minha pergunta e tendo essa vivência também, né? Já lá para a Amazônia e no outro contexto, assim, mas é algo que eu me identifico muito também no lugar da crise. Então, acho que a próxima pergunta é um pouco no lugar de uma crise que eu gostaria muito de saber se tu tiveres, Isaac, que é quando a gente fala dessa questão de uma cosmologia africana, eu acho que também é interessante a maneira que tu trazes de um lugar de um respeito, mas de uma total propriedade para entender essa construção ritualística mas num lugar do cotidiano, né? Que eu acho que é do próximo, de uma ritualidade ou de um sagrado, que é real porque é próximo, porque é de uma construção do trabalho, né? De um trabalho de preparação de uma festa e que é do cuidar do jardim, que é cuidar dos elementos que compõem o jardim de Dona Guiomar, que é vestir as bonecas de Dona Guiomar, e que isso já faz parte do ritualístico, né? Que isso já faz parte de construção desse sagrado, desse segredo. E isso me chama muito a atenção, porque quando, né? E aí me colocando, quando eu vou para um lugar de retorno a essa ancestralidade vinda da minha família na região norte, esse olhar já colonizado tinha muita dificuldade de entender a construção desse sagrado na rotina, porque vai para um lugar, né? E é o estar atento, que é um dos elementos da tua construção narrativa. Para mim, tinha um momento em que virava chip, entendeu? Apaga-se uma luz e faz-se alguma coisa, né? E talvez vindo dessa nossa formação tão cristã de vivência no Brasil e no Ocidente, de tão cristã de entender como a gente lida com o sagrado distanciado. Assim. E quando eu entendi que o sagrado era limpar o sítio, era fazer os corres de busca dos elementos para as festas, isso para mim não entrava, sabe? Isso para mim tinha um distanciamento, porque não, era sempre um vir a ser essa conexão, sabe? Então, para ti, teve esse momento de crise também, ou tu já estava mais acostumado a entender que tudo ali já constituía, né, digamos, esse rito, ou a preparação, ela já é por si só a festa ou a celebração do sagrado? Não sei se tu me entendeu, mas eu entendi. Eu acho que já no processo de pesquisa e de escrita do roteiro com a Marília, e através de muitos diálogos com as nossas personagens, sobretudo a Dona Guiomar, nós passamos a compreender aquele espaço até para
poder fazer uma decupagem mais rigorosa, digamos assim. Na escrita do roteiro, nós fizemos um mapeamento muito próprio daquela comunidade, de cada espaço, né? E enxergando também como um mundo próprio. E daí, quando a gente pensa assim, o que acontece? Cada mundo requer, né, uma base social para continuar a sua existência, como um mundo que é real para os seres humanos reais. E aí, o que constitui essa base, né? São as estruturas, as chamadas estruturas de plausibilidade. O que há de plausível ali? Ora, vamos fazer uma festa de aniversário, né, num espaço concreto que ali está, que é a Casa de Açucena. Teremos convidados, além das bonecas, as bonecas estão lá colocadas. Será necessário ainda a feitura de um bolo, né? A aquisição do vestido da Açucena. Os convidados trarão presentes, né, que só poderão ser bonecas. Então, essas estruturas de plausibilidade, né, tornam, né, essa narrativa ainda mais envolvente, né, a ponto de despertar no espectador, né, várias especulações em relação até mesmo a uma personagem especial que nós temos, que é uma boneca, né? E essa boneca, ela dialoga com a Dona Guiomar, de certa forma, e essa boneca, a boneca Beta, para a gente ela é uma objetivação da realidade, né? Ela é um objeto do mundo real que permite a gente ter acesso às subjetivações do nosso personagem, né? Como uma senhora de 68 anos está dialogando com uma boneca falante, né? Então, essas objetivações comuns daquela vida cotidiana da costureira que prepara os vestidos para a boneca, né, são mantidas ali de uma forma muito primordial, assim, como um elemento que só sustenta, que só reforça, né, significações próprias, né, daquela comunidade e, ao mesmo tempo, nos dá possibilidades de compreender, né, a realidade subjetiva de Dona Guiomar, que nós tentamos ali fazer um registro de uma forma que não fosse funcionar como um jornalismo documental, digamos, uma obra que independe de efeitos especiais, porque o próprio efeito de sentido é aquela festa, é o comportamento das nossas personagens, né? São as crenças da nossa personagem, crenças que dialogam com a nossa crença estética, né?
a nossa proposta estética na condução desse filme, Rodrigo. Entendi, Isaac. Mas eu acho que você falas muito dessa questão dessa plausibilidade que está posta lá nessa realidade, né, da festa. Mas para ti, essa plausibilidade, ela foi um processo de entendimento e acolhimento, ou houve Isaac, né, enquanto sei. te entendendo, não sei qual a tua relação com aquela festa, ou com... Sei. Mas há uma reconstrução do olhar para esses espaços, porque eu acho que a gente também tem que... Eu, particularmente, entendo que a gente, mesmo vindo e trazendo essa ancestralidade, a gente já está totalmente com um olhar constituído com outras imagens, inclusive com imagens que a gente, sobre nós e sobre os nossos, que a gente não se reconheceu, né? Ou que a gente nem se via. Então, quando a gente assume o lugar de ter a câmera, é também um exercício do reaprender a olhar. É uma construção de autoimagem, né? Porque a gente está falando de um momento do cinema negro no Brasil, assim, nos últimos... Acho que já tem assim, principalmente nos últimos... Tentando colocar em datas, nos últimos 10 anos, talvez, ou de uns últimos 8 anos para cá, que é uma construção de uma autoimagem, né? Que tem possibilitado, inclusive, com que a gente fale de uma perspectiva dessa negritude múltipla, né? Inclusive dessas ancestralidades múltiplas, né? Nesse Brasil, porque o que é a compreensão de si, da sua ancestralidade na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, numa outra perspectiva mais afro-indígena, para o norte do país, num entendimento de si enquanto negro no sul do país, assim, há atravessamentos de temporalidades complexas de como a gente lida com essa plausibilidade, né? Então, para ti, enquanto Isaac, enquanto diretor, houve um processo do reaprender a olhar para esse espaço, porque a mim me gera uma certa crise, confesso, do como a gente volta, a gente pertenceu e a gente pertence, né, a esses espaços, e a gente se encontra e a gente se acolhe também neles. Mas não é um pertencimento. Como é esse pertencimento para ti, sabe? E um voltar com uma câmera também, né, para esse pertencer. Eu acho que mais que pertencimento é também autodescoberta e a tentativa de, através da câmera, materializar isso. Por quê? O olhar dessa câmera ele vem atravessado por uma perspectiva autobiográfica. Então, os primeiros contatos, né, do Isaac Donato com esse mundo, com essa realidade subjetiva também da Dona Guiomar, já começa, né, com seus familiares, já começa com a sua avó materna, em especial. Então, o que há ali naquele mundo sensível e a forma como se observar aquele mundo, eu diria que é a mesma daquela criança de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, que sempre se questionava, né, sobre essa capacidade, né, do adulto, né, poder, né, voltar a ser criança ou manter essa criança em si. Então, esse olhar que às vezes sugere uma determinada tensão, que às vezes sugere um suspense, foi a forma que encontrei, né, através do cinema,
de contar essa história, né? Eu estou contando, né, a história de uma mulher de 68 anos que faz a celebração dos seus 7 anos de idade todos os anos, e assim ela volta a ser criança, e assim ela mantém a sua comunidade ali presente. Então, quando eu recupero essa história, é muito também um retorno, né? Um retorno à minha infância, de um pertencimento, né, que sempre tive, de modo que não procurei em momento algum fazer desse filme uma teodiceia, sabe? Uma explicação desse fenômeno, desse comportamento em termos de legitimação religiosa. Né? A todo tempo ali eu estava lidando com o sensível, e eu prefiro entender que o sensível ele não é para ser explicado, não é para ser justificado, ele é para ser sentido, experimentado. E a obra cinematográfica ela deve gerar efeitos de sentido na sua recepção, né, através da sua maneira de olhar, que necessariamente, né, não precisa ser tão explícita ou mesmo didática como você chegou a citar há pouco. Fiquei muito contente, posso dizer, né, com a recepção da crítica no Brasil em relação ao Açucena. Né? Houve uma compreensão, ao mesmo tempo em que houve também uma série de textos buscando discorrer sobre, buscando responder, né, à pergunta quem é Açucena? Né? Açucena aparece nesse filme, né? Houve um registro do invisível para se contar essa história. Então, e aí já emendando, né? Eu tenho 2 perguntas em relação a só para eu concluir, já que eu falei tanto dessa visão de infância, da maneira como eu via, né, esses fenômenos, digamos assim, no próprio filme, as crianças do filme fazem essa pergunta em uma determinada sequência, né, de quem é a Açucena, né? E é interessante porque as crianças estão sempre esquecendo dessas respostas legitimadoras dos adultos, né? E nós, como realizadores, aí eu, Isaac Donato, a Marília Cunha, co-roteirista, a gente também opta por não legitimar nada e nem tampouco entender a Açucena, entender esse filme, né, como uma teodiceia. O ideal mesmo é provocar essa experiência, né, de assistir a uma obra que é de um outro tempo, que precisa ser descoberto. E esse tempo pode ser de cada um. Ah, muito bom. Nossa, fico te escutando. Eu até já perdi um pouco das 2 perguntas. Eu me estendo. Mas não, é que eu acho parte de um lugar teu também, né? Mas de relação de retorno, como tu pontuaste, e de entendimento, de como tu curioso, assim, respeito, né?
Eu só ia perguntar como é que tu leva a equipe. Sei que foi uma equipe pequena, né? Mas isso já estava partilhado? Houve um processo de aproximação da equipe? Porque há um lugar de como se constrói isso na condição da narrativa, na montagem, que há essas negociações nesses espaços específicos, né? Como a casa de Dona Guiomar, que há certas negociações que se encontram e podem se cruzar ali, né? Com as personagens, com quem constrói essa festa, mas também com quem a gente leva para construir essa festa com a gente, para quem a gente leva para construir esse filme. Então, como é essa relação e como se dá essa negociação também? Há que se explicar ou há um processo orgânico ali de entrada? Nós trabalhamos com uma equipe muito enxuta, o que permitiu uma aproximação maior com os nossos personagens, né? Até porque eu acredito que sem uma relação afetiva ali estabelecida, é impossível você se comunicar por longos períodos de trabalho com esses atores sociais, com os nossos personagens, né? Então, é preciso criar ali uma simbiose, uma aproximação para que eles possam também fazer o que estamos pretendendo, mas sem a necessidade de muita instrução. E o próprio diretor de fotografia do filme, o Flávio Rebouças, ele também tem uma identidade, né, com o universo do Egbé, o universo da religião de matriz africana, ao tempo em que eu, enquanto diretor, também tive algumas surpresas no próprio momento, né, de fazer os registros, né, porque como nós registramos ali a obra ao longo de 15 dias, mais ou menos, antes, né, foi na semana de preparação da festa, então tive algumas surpresas, com personagens, por exemplo, que conheciam meus familiares. Então, todas essas coincidências, que não são coincidências de todo, né, nos permitiram também chegar a esse resultado, né, por essa familiaridade, né, que é ancestral e também do tempo, né? Também do tempo. Sim, agora pensando no que você falou anteriormente sobre né, das possibilidades das escolhas que fogem, como a gente falou, de um didatismo ou de ir para o campo do sagrado, entendendo em que momento que a gente está de cinema negro brasileiro, né, em que o Açucena se insere, e momento histórico, assim, eu acho muito interessante, né, quando Tatiana Carvalho Costa, nas suas pesquisas, ela fala sobre esse momento de um quilombo cinema no Brasil, de um movimento de estrutura que a gente faz por um movimento em conjunto de diferentes partes desse Brasil, né, falando sobre atravessamentos múltiplos da vivência dessa ancestralidade, dessas narrativas que a gente vai para além do que esperam ou do que sentem ou do que imaginam das imagens dessa ancestralidade, né? Principalmente em torno dos espaços em que a gente negocia para inserir nossas narrativas, como os festivais, por exemplo. E eu acho que bom que a gente está aqui num encontro de cinema negro, onde a gente pode também ampliar e historicizar
o momento em que as nossas narrativas nascem, com que elas estão dialogando, assim. Então, tu achas que as tuas escolhas, né, e a construção desse filme em torno de um lugar tão íntimo, tão cotidiano, mas familiar, que não precisa de se explicar, se dá porque há um momento de cinema brasileiro onde tu visualizava que essa narrativa podia vir desse jeito, nascer de um lugar de que já há uma partilha muito mais ampla de com quem a gente está dialogando e com quem a gente se direciona enquanto aqui público a gente está conversando? Eu acho que é também uma resposta à ausência dessa temática, né? Sobretudo nesse cinema hegemônico que aí está, tanto o cinema quanto a TV, a ausência do próprio respeito ao fazer um registro dessas realidades subjetivas e que são nossas. Então, o que procuramos possibilitar aí, ou mostrar, né, o respeito, né, ao olhar. E por isso a gente está sempre à procura, né, da boa distância, né, entre o assunto que estamos registrando e a nossa câmera. A imagem é submissa ao meu controle, né? Eu filmo o que eu quero. Essa é a minha verdade. Essa é a minha verdade estética. O que eu filmei, portanto, eu filmei o que eu quis, né? Eu acho que é necessário sempre, né, pensar sobre a forma de filmar antes de filmar, né? Não se deve filmar nada sem que se saiba se aquilo terá força, né? E até porque, para dominar uma imagem ou o assunto que vai ser retratado, não basta ter uma câmera, né? Eu preciso de um operador que seja bom, também que compreenda a estilística, né, pensada para aquele filme. E por isso que eu acho que é preciso ser muito prudente, né, no momento de se fazer um enquadramento. Tanto quando se dirige um documentário para cinema, uma série, quanto uma obra de ficção. Precisamos sempre pensar numa verdade que deve ser de ordem estética também. Hoje nós ouvimos, né, assistimos a muitos debates nesse ambiente online, que é mais sobre o discurso narrativo, é mais sobre a temática e menos sobre o quadro. Me interessa muito falar sobre o quadro, me interessa muito falar sobre essa linguagem cinematográfica e menos de literatura. Acho importante essa discussão também sobre a verdade estética das nossas obras. E, Isaac, só para a gente tem duas perguntinhas antes da gente terminar, mas estou me estendendo muito, né?
Não, tranquilo, é ótimo. A gente tem muito para conversar. É difícil estar nesse lugar de alguém que acompanha um pouquinho do filme para perguntar. E também compreender que não podemos tirar a experiência do espectador. Né? Sim, O filme mas eu tenho, vai continuar aí. O filme ele fica até amanhã, não é isso? Ele fica 24 horas disponível, isso. Isso. Mas aí, aproveitando para falar sobre questões de... Enfim, é um filme que tem financiamento, que passa por laboratórios em distintas etapas do desenvolvimento, há o work in progress, internacionais, como esse diálogo, né, nesses espaços ainda muito embranquecidos, seja de consultoria, seja de mercado, como é que foi para ti dialogar e negociar nesses lugares, né? Como a narrativa chega antes de estar finalizada, principalmente pensando nos laboratórios de finalização que vocês passaram? É curioso porque a narrativa, mesmo no papel colocada como um gênero, essa resposta do gênero, né, que é uma obra documental. Então, quando nós submetemos, por exemplo, aos laboratórios internacionais de Work in Progress, mesmo assistindo o que estava em quadro, o questionamento era o mesmo. É um documentário, ou é uma ficção? Né? Nos parece uma ficção, mas compreendendo como documentário, né? Existe aqui um olhar muito, muito especial, muito distinto, né? De se contar uma história que, mesmo partindo de uma temática sensível como a religião, digamos assim, consegue estabelecer um diálogo com o público. Nessa experiência dos laboratórios Work in Progress que participamos, um na Argentina, outro na Espanha, onde fomos também premiados, me chamou muita atenção o respeito, né, ao modo como essa audiência internacional definiu o filme, Rodrigo. Ai, que bom. Eu não quero nem entrar no debate, sabe? Eu acho que, como tu disse, a gente tem que também prezar aí pela experiência dos espectadores no encontro, Zósimo. Então vamos deixar aí em aberto, né? Ficção ou documentário, e em algum momento a gente vai superar um pouco essa pergunta. É bem interessante porque uma vez eu estava no lançamento de um filme de uma amiga e eu estava na porta meio que convidando o pessoal para participar do filme e falavam assim, é filme ou documentário? E aí eu ficava, acho bom você entrar para a gente ver e chegar a uma conclusão dessa pergunta. Mas aqui queria te agradecer muito, né, e a toda a equipe, estender aí os parabéns também à Marília, ao Flávio, a toda a equipe que construiu o Açucena junto contigo. E para a gente finalizar, se tu quiser compartilhar um pouco também do que tens feito, o que pretendes fazer, e convidar com que as pessoas continuem acompanhando o teu trabalho e o teu olhar aí no cinema. Isso. Eu agradeço, né, o encontro Zósimo Bubu, e nós continuamos ainda com o Açucena em Carreira. O filme ele está ainda circulando por alguns
festivais. Em breve, vamos rodar um segundo longa-metragem ainda. E eu gostaria de solicitar que quem não viu ainda a Açucena, que assista, né? Fica disponível até amanhã aqui no encontro. E quem já viu, por favor, mande mensagem para a gente. Eu confesso que estamos aqui ansiosos, né? Dentro de casa, ansiosos para saber a reação do público. Nós ainda não tivemos essa experiência da exibição presencial, né? Eu acho que no presencial a gente tem esse termômetro, né? Dá para sentir a energia da plateia. E é muito importante para um realizador saber, né, os perceptos e os afectos que a sua obra causa, né? Conhecer essas sensações possibilita que a nossa arte se mantenha de pé e resista. Muito obrigado ao encontro. Obrigado, Isaac. Obrigadíssimo. Espero aí que nossos caminhos continuem se cruzando também. Vida longa ao Açucena e aos projetos. Obrigado, vocês. E acompanhem, gente, o Encontros Osmo Bubu, e está aí a Açucena disponível por mais 24 horas. A Açucena vai aparecer amanhã também. Sim. Aproveitar. Feliz aniversário, Açucena. Sim, dia 26, né? Dia 26. Mas no filme também. Obrigado, tempo, gente. É atemporal. É atemporal. Obrigado.